Olá, eu sou a Amanda. Eu sou a Carol. Somos psicólogas especialistas em atendimento infantil, focado em intervenção precoce e em crianças neurodivergentes. Nós somos também especialistas em análise do comportamento e somos sócias fundadoras da clínica Espaço Ninho, uma clínica multidisciplinar. Preparamos esse guia para você que acabou de receber um diagnóstico e não sabe o que fazer. Então aqui traremos os próximos passos que ajudará você nessa trajetória. Isso, então esse guia vai conter 5 passos para você seguir após o diagnóstico ou até mesmo se você estiver investigando algum diagnóstico. O primeiro passo é buscar informação. É muito importante, né, quando você recebe um diagnóstico ou você tem alguma suspeita, você ir atrás de informação a respeito daquela condição. Quanto mais informação você tiver, mais tranquilo e seguro você vai ficar para entender realmente essa condição, né, esse diagnóstico, e consequentemente vai ficar mais fácil de entender a criança, os comportamentos que ela está emitindo e como agir diante deles. Fora que quando a gente acaba de receber um diagnóstico, muitas coisas passam pela nossa cabeça. O desconhecido pode nos assustar muito. Entender melhor o que está por vir, quais são as limitações, qual que é o tipo de tratamento, vai fazer com que você se sinta mais confortável, mais confiante para continuar seguindo e saber o que fazer. Para isso, você pode buscar informações onde você achar melhor, né? Onde for mais adequado para você, que você se sente mais confortável. Então, a gente pode achar informações em livros, artigos. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, na internet, então podcasts, vídeos e tudo mais. Então é importante você buscar, né, a partir de qual recurso você quiser, o que já se sabe sobre essa condição, o que ainda não se sabe, o que é esperado e o que já é recomendado. Só se certifique de buscar essas informações em lugares seguros, de confiança ou até mesmo por alguma indicação. A gente sabe que a internet tem aí um excesso hoje em dia de informação e isso pode ser um vilão ou nosso aliado. Esse passo é muito importante também porque a partir do momento em que se recebe um diagnóstico, você vai receber muitas orientações do médico, da equipe. Você vai ser, vamos dizer assim, bombardeado com vários termos com os quais você muito provavelmente não está familiarizado. Então é importante você se munir de informação para entender as orientações que vão ser passadas, não se sentir perdido, né? Porque muitas vezes um profissional fala uma coisa, outro profissional fala outra coisa. Então você saber para onde seguir e também saber se essas orientações que estão sendo passadas estão de acordo com aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda, os conselhos das profissões recomendam, né? O que é profissionalmente recomendado, porque, como a Amanda falou, hoje em dia na internet tem muitos especialistas, então é importante a gente buscar entender se aquilo que está sendo passado como orientação é realmente uma orientação correta. E se de fato tem aí princípios, né, cientificamente comprovados. A gente vai deixar aqui para vocês também um manual, né, com algumas siglas, enfim, para que vocês consigam entender um pouco melhor a linguagem que vai ser usada aí com vocês a partir de agora. E já que estamos falando sobre vocês, é importante ressaltar que a sua participação no processo do tratamento vai ser completamente essencial do início ao fim. Não só dos pais, mas de todo e qualquer cuidador ou pessoa que passe um tempo aí considerável com a criança, que faça parte do desenvolvimento dela e dos cuidados dela. Vocês vão entender que as terapias muitas vezes se estendem para o ambiente natural da criança, com atendimentos domiciliares ou até mesmo escolares. Então, quanto mais informações vocês tiverem de qualidade, com bons profissionais, melhor vai ser o desenvolvimento da sua criança. Exato, então é importante vocês saberem, né, como dar continuidade àquilo que a equipe está fazendo. Então, a partir do momento em que esse diagnóstico, né, surgiu ou que está sendo investigado, não é uma terceirização do cuidado para a equipe, e sim a família, a escola, a equipe trabalhando em conjunto. Então, por isso que é importante vocês terem acesso a esses termos,
ao que é recomendado para que vocês consigam, então, receber a orientação da equipe e utilizar em casa com o filho de vocês. Sim, aqui na clínica a gente costuma dizer que os pais cuidadores também fazem parte da equipe multidisciplinar. E ter informação vai trazer mais segurança e leveza no dia a dia. E com isso a gente vai para o segundo passo, que é justamente procurar profissionais qualificados o quanto antes. Na verdade, o passo 1 e o passo 2 a gente pode ir fazendo ao mesmo tempo, né? Então, enquanto você vai se informando, porque a gente não pode perder tempo, né? Nessas situações, então quando tem algum atraso e tudo mais. Então vai se munindo de informação e já começa a buscar um profissional que seja qualificado em entender a demanda do seu filho. Você recebeu aí um diagnóstico específico e os profissionais, eles são especialistas em algum nicho, né? Então buscar por um neuropediatra, um psicólogo, um fonoaudiólogo, o que seja, mas especialista naquilo que você precisa, né? Nessa hora é importante você levar em consideração não só uma indicação, caso você tenha, mas a qualificação do profissional, né? O que ele é formado, né? Que tipo de demandas ele atende, para entender se vai ser realmente o melhor profissional para atender o seu filho. Em alguns casos, os médicos até ajudam a direcionar. O mesmo médico que dá o diagnóstico te direciona em qual tipo de especialização você precisa procurar, tá? Mas, por exemplo, recebi um diagnóstico, entendi que meu filho vai precisar fazer terapia. Não é com qualquer psicólogo que eu vou passar. Eu preciso ir com um psicólogo que seja especialista na abordagem que o meu médico orientou e especialista em infância e em desenvolvimento. Então, com isso, né, você vai buscar um profissional qualificado e é muito importante seguir as orientações que esse profissional passar, como a gente já falou no passo 1. Além disso, o que é importante? Você avaliar se os valores daquele profissional, os princípios daquele profissional, a forma como ele trabalha, condizem com aquilo que você acredita, né, para sua vida, para a vida do seu filho. Então, o seu filho, ele merece ser atendido não só com excelência, mas também com afeto, com respeito, com ética, né? E tudo isso é importante avaliar, se aquele profissional está apto a atender o seu filho da maneira como você considera que é a melhor para ele. E um ponto importante que você falou que casa com o passo 1 é justamente nessa procura de profissionais de confiança, você realmente se sentir seguro para que você possa seguir uma única orientação. E a gente volta para aquilo do excesso de informação que a gente acha na internet hoje e o quanto que muitas vezes elas se divergem. Então eu sigo um profissional, estou indo numa clínica, o profissional do meu filho fala A, mas eu vi B na internet. E aí você começa a ficar confuso, enfim. Então diversificar o tipo de intervenção também acaba sendo prejudicial, por isso que essa escolha nos profissionais e escolha no lugar certo de buscar informação são os primeiros passos cruciais para você dar continuidade daqui para frente. Outro ponto importante, para além do profissional, que hoje em dia tem muitas clínicas, né, que são especialistas, por exemplo, em desenvolvimento infantil e tudo mais, então tem ali um corpo de profissionais, né? Então, muitas vezes as famílias vão pela clínica e não pelo profissional. E aí é importante vocês buscarem se essa clínica também trabalha de acordo com o que é recomendado, né, cientificamente, atualmente. Então, né, a recomendação mais atualizada de como tratar determinadas condições, determinados diagnósticos, enfim. Às vezes o profissional é ótimo, é maravilhoso, é qualificado, mas precisa seguir ali alguns protocolos das clínicas e muitas vezes esses protocolos não são o que é ideal, né? Então, olhar para isso também é muito importante. Fora, claro, né, como eu já falei, além da excelência, o seu filho merece o que é melhor. Então, observar, essa clínica tem ambientes estruturados, tem o material que precisa, né, para uma criança ser atendida, tem a individualidade que precisa, enfim, né? Sim. É importante a gente olhar para a estrutura física também, né? Porque se eu estou atendendo crianças, eu preciso ter uma sala preparada, lúdica, com jogos, com recursos aí, né, infantis,
para que a gente consiga até criar o vínculo com essa criança, mas para além disso é importante prestar atenção na estrutura interna da clínica mesmo, tá? Então o que é indicado? Que os atendimentos sejam feitos de formas individuais, justamente porque não tem receita de bolo e cada criança é única. As avaliações, na maioria das vezes, precisam seguir algum tipo de protocolo em específico, principalmente se tem atraso de desenvolvimento, tá? E mesmo que não tenha, precisa ter aquele período do qual o profissional se vincula com a criança, depois começa um processo de avaliação, que faça entrevista com os pais, com a escola, e converse, inclusive, constantemente, né, com os pais e com a escola ao longo do tratamento, que tenha um plano de intervenção, que fique claro para você quais são os objetivos, o que aquela clínica, aquele profissional, aquela equipe multi está fazendo com o meu filho e o que eu posso fazer em casa, tá? Por isso também é muito importante as reavaliações, então não é fiz uma primeira avaliação e aqui estão os meus objetivos. A gente precisa o tempo todo passar, né, por isso, entender o que a criança evoluiu, quais são os déficits que ainda tem para evoluir. É importante prestar também atenção na abordagem, como a gente já falou. Na maioria das vezes o médico vai te direcionar, mas procure aquela que tenha, né, as técnicas cientificamente comprovadas. E também prestar atenção na carga horária indicada, porque a gente está falando de desenvolvimento de um cérebro infantil e a gente precisa dessa intensidade aí, né, nas intervenções. E aí é bastante importante seguir o que foi recomendado pelo médico, pela equipe, tentar seguir ao máximo possível, né? A gente sabe que existem aí N questões envolvidas, então tem o financeiro, tem a rotina, né, que precisa ser organizada, mas quanto mais próximo daquilo que for recomendado vocês conseguirem chegar, melhor vai ser, mais ganho vai ter e mais para frente isso vai sendo revisitado pela equipe. Como a gente falou, então não é uma terceirização, precisa todo mundo estar trabalhando junto, então não dá para a equipe estar fazendo um trabalho que a família não sabe o que está acontecendo, né? E vice-versa, não dá também para a equipe ficar trabalhando sozinha e a família não dar continuidade em casa. Quanto mais próximo e quanto mais rápido, que a gente já falou aqui logo no comecinho dessa segunda etapa, né? Que é a intervenção precoce. Então, quanto antes vocês forem atrás do tratamento indicado pelo médico, melhor resultado a gente vai ver no desenvolvimento dessa criança. Então não percam tempo, né? Não fiquem no acho, calma aí que eu vou dar uma pesquisada aqui em mais lugares. Claro que vocês precisam fazer isso com cautela, porque a partir do momento que vocês escolhem um lugar, é isso, vocês vão estar colocando a confiança do desenvolvimento da vida do filho de vocês nas mãos dessas pessoas. Então é algo muito sério que deve ser feito com cautela, mas ao mesmo tempo, como a Carol até já citou, a gente tá correndo contra o tempo, né, para aproveitar esse cérebro que ainda tá maleável e a gente vê isso na prática, né, o quanto que as crianças que começam a intervenção cedo conseguem ter de evolução. E o quanto que às vezes a demora para chegar, às vezes até num profissional, às vezes a gente procura uma psicóloga rápido, mas essa psicóloga não tem o olhar multi de, puxa, será que precisa de uma físio? Será que entra uma fono, uma terapeuta ocupacional? E muitas vezes as crianças chegam nesses outros profissionais muito tarde, né? Elas acabam perdendo aí um tempo precioso do desenvolvimento e tem coisas até que a gente não consegue trabalhar, né? Principalmente da parte de físio, dependendo da idade que essa criança chega, tem coisas que a gente já não consegue mais trabalhar, pelo menos não com a riqueza que trabalharia se tivesse ido tão cedo. Então não esperem, às vezes até por fechar mesmo um diagnóstico, né? Às vezes as famílias ficam aí nessa suspeita de uma neurodivergência por um tempo determinado, mas não esperem para começar a intervenção. Um ponto que é importante vocês entenderem, né? Esse é o cenário ideal. Então, a criança sendo acompanhada, a família sabendo o que está acontecendo, a escola também em conjunto e o tratamento não vai fazer mal, né? Vai muito pelo contrário. Então, se você não tem um diagnóstico, ou, mas são muitas horas e tudo mais, mas isso não vai trazer malefícios para a criança, somente benefícios.
Então, não tem por que ficar com receio, com medo, né, de buscar profissional, de colocar realmente a criança para fazer acompanhamento, porque são só ganhos que ela vai ter. O terceiro passo, então, é estimular o seu filho em casa, né? Como a gente falou, é muito importante em casa a criança também está recebendo estímulo de acordo com aquilo que está sendo recomendado, mas se você observar algum tipo de atraso, alguma dificuldade, alguma questão, você pode já ir estimulando o seu filho em casa da maneira como você conseguir. O que é importante e primordial? Separar algum tempinho da sua rotina para brincar, né, para ter um tempo de qualidade com a criança e 100% ali, né, dedicado àquele momento, né? Deixa o celular de lado, desliga a televisão e vai ficar ali um tempo dedicado a essa criança. Isso é importante porque fortalece o vínculo, né? Faz com que o vínculo de vocês fique cada vez mais forte, saudável e ajuda até mesmo na cooperação da criança no dia a dia e deixa isso mais leve, né? Então ela aceita melhor fazer as tarefas, as coisas que você pede, porque o vínculo de vocês vai estar muito melhor estabelecido. E aí, o que é importante pontuar, né? 10, 20, 30 minutinhos que você parar ali, sendo esse momento de qualidade, como eu falei, focado naquele momento, já são riquíssimos e já vai ajudar o seu filho a se desenvolver grandemente. Então, brincar, fazer atividades juntos estimula o desenvolvimento geral da criança. E às vezes até menos de 10 minutos. Às vezes a gente está ali entretido com alguma atividade específica, fazendo uma comida, ou até mesmo trabalhando, e o nosso filho tá lá, chamando, mamãe, olha meu desenho, mamãe, me traz uma folha. E a gente fala, peraí, tô fazendo tal coisa, peraí, tô trabalhando. E às vezes 2 minutos que você para levar a folha que ele tá pedindo e já vai fazendo uma brincadeira, uma cosquinha, dá um beijo, joga pro alto, pronto. A criança já consegue ficar um pouco mais organizada, volta para a atividade dela e você consegue voltar para a sua atividade. E às vezes a gente está no automático, né? O quanto que a gente fala, peraí que eu tô fazendo tal coisa. E se a gente parar, respirar um pouquinho e tirar 1, 2 minutos, já vai ajudar bastante. E claro, a rotina do dia a dia é muito puxada, então às vezes nem os 10, 15, 20 minutos a gente consegue tirar para brincar com o nosso filho, com um momento aí de qualidade. E se isso não puder ser feito em algum dia em específico, você pode usar as próprias atividades do dia a dia, que já fazem parte da rotina de vocês, de uma forma aí mais lúdica, aproveitar esses momentos para brincar, tá? Então, por exemplo, a hora do banho, né? Vocês podem brincar de alguma coisa juntos, brincar lá com giz de banho, de riscar o azulejo que rapidinho lava e já sai. Aprender as partes do corpo, né? Não preciso parar num momento, uma atividade específica para ensinar as partes do corpo. O próprio banho já é um momento riquíssimo para isso. Inventar música, cantar, né? O momento do jantar também dá para vocês inventarem brincadeiras, jantar ali brincando de faz de conta, ou montar uma mesa divertida, né? Dá para fazer com que a criança até te ajude nesse processo, né, de arrumar a mesa. Então, às vezes ela tá te chamando, você precisa arrumar a mesa, tá lá competindo a atenção, filho, vamos fazer juntos? Vamos lavar a batata juntos, vamos cozinhar juntos, vamos arrumar a mesa juntos. E além de ser um momento de qualidade com o seu filho, também é um momento de estimulação, né? Sim. Inclusive de estimulação nesse ambiente natural, que vocês vão ver que os terapeutas aí vão acabar, inclusive, orientando, né, esse tipo de atividade. Então, a mensagem que a gente está querendo dizer aqui é, mesmo que não dê, né, nossa, minha rotina é muito corrida, eu não tenho esse tempo, você colocar a criança para participar das atividades ali diárias da casa, né, a criança ter ali algumas tarefinhas também que ela pode fazer de acordo com a idade dela, aproveitar momentos do dia a dia para ensinar uma coisa nova, ensinar habilidades novas, já é muito rico também para o desenvolvimento, para a criança aprender, para ela se desenvolver.
né? E, consequentemente, para a gente também diminuir aí a probabilidade de comportamentos mais difíceis e tudo mais, porque ela se sente pertencente, ela tá ali fazendo, né, parte daqueles momentos e também tá recebendo atenção fazendo coisas legais, né? Não fica aquela coisa de a gente dar a atenção só quando a criança daí chora, perde a paciência, fica irritada e tudo mais. E além de ser um momento de criar vínculo e estimular novas habilidades, é um momento também para estimular a autonomia. Então, nunca faça pela sua criança aquilo que ela já sabe fazer ou que ela já tem a capacidade de fazer, tá? Então, por exemplo, às vezes a criança ela já consegue colocar um sapato sozinha, ela já consegue lavar a mão sozinha e por conta da correria aí do dia a dia a gente acaba fazendo pela criança. E isso é bastante prejudicial para o desenvolvimento dela. Então, tudo que ela puder fazer, deixe com que ela faça sozinha. E aí é importante mexer em algumas coisinhas na rotina para que isso seja possível, né? Porque a gente sabe, a gente é mãe. Demanda tempo. E demanda mais tempo, né? Poxa, mas eu tô com pressa e a criança ali, ela demora mais tempo para colocar o sapato sozinha, né? Então, não é todo dia que eu consigo, de repente, deixar a criança colocar o sapato e amarrar e não sei o quê. Mas vamos ver quais dias da semana é mais tranquilo e vamos separar um tempo para isso. Não é todo dia que eu consigo esperar que ela tire a roupa, coloque no cesto e, enfim. Mas quais dias que dá, então? E quais são as atividades que dá, né? É importante a gente deixar que a criança exerça a independência dela ali no dia a dia, porque isso vai ajudar ela a ser um ser humano autônomo, né? Como a Amanda falou. Isso a gente fala bastante também, né, nas nossas orientações para as famílias, e até mesmo num curso que a gente também gravou para vocês, tem uma frase aí que a gente fala que é escolha suas batalhas, né? Isso serve tanto para os momentos difíceis, a gente escolher qual situação que a gente vai bancar ali com a nossa criança, mas para esses momentos de estimulação também, né? Então, lógico, existe o que é o ideal, também é outra frase. Tem o que é o ideal e tem o que dá para ser feito naquele momento, né? Mas a gente sabe, o ideal versus a realidade é muito diferente. Então não dá pra gente passar o dia inteiro preocupado em tentar sugar o máximo das atividades. Não, eu vou estimular aqui na hora de se vestir, de ir pra escola, e também vou estimular aqui na hora de dormir, também na hora do banho. Enfim, vai acabar ficando pesado, cansativo, gerando sobrecarga para vocês e gerando até mesmo frustração para vocês, para a própria criança, né? Vai acabar sendo aí muita demanda. Então, é muito importante aprender a ter esse olhar com o seu filho para conseguir selecionar os momentos adequados de cada coisa, né? Então, é muito importante você escolher os momentos que você vai tirar para se dedicar à estimulação aí do seu filho. E é importante lembrar que uma coisa não exclui a outra, né? Então, não é porque você tem tempo ali de tirar os 10, 15 minutos, 2 horas por dia para brincar com seu filho, né, com a criança, que tudo bem também deixar de estimular ela nesses momentos do dia a dia mesmo, do banho, de comer, de lavar a mão, enfim. Então, o ideal é fazer tudo isso, né? De tudo um pouco. Então, se você consegue tirar mais tempo para brincar, ótimo, né? Se não, tudo bem também, aproveita mais tempo desses outros momentos, mas quanto mais estímulo a criança receber, melhor, mais ela vai se desenvolver e mais rápido. Vamos então ao quinto passo, que é sobre organizar a rotina e manter a consistência no tratamento. Isso, então conversa muito com o que a gente já estava falando com vocês, né? Sobre essa questão da rotina e estimular a criança no dia a dia. Então é importante vocês organizarem a rotina de vocês, né? Principalmente pensando que vão entrar novas atividades, então terapia com fono, terapia com psicólogo, né? Às vezes alguma atividade extracurricular para estimular alguma habilidade. Então é importante, né, organizar a rotina de maneira que essas atividades sejam feitas de uma maneira que não também sobrecarregue todo mundo, né? Então, é aquilo que a gente falou, vamos tentar manter a recomendação médica, né? De quantidade de horas, de quantidade de terapias, de quantidade de profissionais, né? De profissionais indicados. Que inclusive a gente não falou, mas
A grande maioria das crianças que recebem um diagnóstico recebe a indicação de uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente vai contar aí com profissionais de todas as áreas aí, de terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, musicoterapia, enfim. E aí, como são muitas vezes muitas horas, muitas atividades, né? Precisa considerar também a possibilidade de fazer isso de uma maneira organizada, de uma maneira que a criança vai conseguir ter aproveitamento das terapias, de uma maneira que a família, né, os cuidadores não vão ficar extremamente estressados ou vão precisar abdicar de praticamente toda a vida para ficar, né, apenas ali acompanhando a criança nas terapias, o que é muita coisa, mas a gente, pelo menos aqui, entende que vocês também precisam manter a rotina, a vida de vocês, e o que é importante para vocês como cuidadores, porque isso repercute na criança, né? Então, essa organização da rotina é importante, né? Você entender ali os seus limites, os limites da criança e colocar dentro da rotina, sim, o que está sendo recomendado, mas de acordo também com aquilo que vocês conseguem fazer hoje. Exato, muita coisa vai mudar aí na vida de vocês, né, a partir de agora. São muitas horas de intervenção, mas adequar aquilo que é indicado com o que cabe na realidade de vocês. É muito, muito, muito importante manter a consistência no tratamento. Então, não adianta vocês terem 80 horas de terapia na semana. Não, consegui encaixar aqui as 80 horas. Tô sendo um pouco exagerada, mas... E aí falta em 90%. Então, são horas efetivas, na verdade, né? O importante é não só ter lá agendado com o profissional XYZ uma carga horária indicada, mas sim realmente fazer acontecer essa carga horária indicada. Manter essa frequência nas terapias, né? Tentar não faltar ao máximo, estar ali presente, observar se a criança está conseguindo, né, ter o aproveitamento dessas horas e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante. Isso é muito importante, que você falou do aproveitamento das horas, né? E do cuidado de organizar a rotina, porque às vezes a gente tem uma carga horária de fato alta, mas é muito importante a gente escolher aonde e como a gente vai colocar essa carga horária. Porque não adianta a criança vir para a terapia, ir para a clínica, por exemplo, todos os dias da semana, ficar 5 horas dentro de uma clínica com uma qualidade lá embaixo, né? Super desatenta, super cansada, esgotada, enfim. Então, a terapia precisa estar fazendo sentido. Ela precisa conseguir, né, tá conseguindo absorver aí todas as horas de estímulo. Então, não é só agendar, precisa ir, e não é só ir, é com qual qualidade que essa criança vai chegar também para os atendimentos. Precisa prestar muita atenção nisso. E muitas vezes a rotina toda muda. A hora da escola, qual horário que ela está mais acordada, a gente vai aproveitar essa hora para ela estar na escola, para ela estar na terapia, né? Então, são N questões aí que precisam ser discutidas até de uma maneira multidisciplinar, né? Com o médico da criança, com os familiares para entender o que cabe na rotina, com o pessoal da clínica para entender o que eles precisam trabalhar. Enfim, por isso que acho que vocês estão percebendo que envolve muitas pessoas e você precisa criar o seu time mesmo, né? E um time alinhado, né? E aí, essa questão da rotina também é muito importante, porque como acaba sendo uma rotina realmente mais exaustiva, né? A gente sabe, são muitas atividades. Às vezes, o que acontece? Nos momentos em que a criança tá em casa, fica na televisão, né? Não tem ali os estímulos adequados, então... Essa organização é muito importante para que a gente consiga esse cenário ideal que a gente está falando para vocês de em casa, né, tem ali a estimulação que precisa, na escola tem a estimulação que precisa e na clínica tem a estimulação que precisa. Então não adianta, como a Amanda falou, a criança fica 10 horas ali na clínica, mas quando chega em casa não dorme no horário, fica muito na televisão, não come também, né, não tem uma rotina de alimentar, não tem uma rotina ali que ajude a criança a estar organizada para seguir o restante do dia, né?
Então, isso é bem importante porque impacta, inclusive, no tratamento. Sim, e às vezes menos horas na clínica traz até mais qualidade para a criança, né? E veja que eu falei menos horas na clínica, não menos horas de intervenção. Que isso é uma coisa que vocês vão acabar se inteirando mais do assunto, mas as horas de intervenção, ela não precisa ser necessariamente horas de terapia dentro de uma clínica. Nós, aqui na nossa clínica, né, especificamente, a gente gosta muito de trabalhar com o ambiente natural da criança. Então, existe, acho que até vale a pena a gente trazer aqui, um dos profissionais que atendem as crianças, que são os acompanhantes terapêuticos, tá? E eles são profissionais que estendem a terapia da criança, estendem nessas horas de estímulo no ambiente natural, atuando em casa ou na escola. E isso é riquíssimo porque traz essa qualidade que a gente está trazendo para vocês, sem deixar as horas indicadas de estímulo, porque se é cientificamente comprovado e é recomendado, é porque é necessário, né? Acho que isso é importante falar também, porque às vezes você recebe um diagnóstico, vem uma carga horária e fala: meu Deus, é uma criança, será que ela precisa mesmo aqui de 40 horas semanais de terapia? Sim, precisa, tá? É o que é o indicado. Agora, como isso vai ser feito, merece aí uma dedicação, um olhar com afeto, enfim, todo um cuidado. E todo esse olhar, né, como eu falei, vai sendo revisitado pela equipe, pelo médico, por quem está acompanhando a criança. Então, isso também é importante tranquilizar até vocês, né? Se a criança hoje tem uma indicação de horas muito elevada, não quer dizer necessariamente que isso vai se manter para sempre, né? Então, às vezes, ali é um esforço que vocês precisam fazer nesse início de tratamento, né, nesse momento da vida da criança. Então, às vezes, vão ter, né, como a vida de qualquer um, às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente decai um pouco. Então, o tratamento ele precisa ir também se adequando, e a rotina de vocês, a esses altos e baixos e as necessidades do momento, né? Então, avaliar o que é prioridade naquele momento, o que dá para ser feito naquele momento, e sempre avaliar não só o que a criança precisa, mas o que a família precisa, o que a família consegue fazer. E claro, gente, é muito importante vocês se lembrarem que a gente sabe o quão é difícil esse momento, né, de receber um diagnóstico. São muitas dúvidas, ao mesmo tempo que são muitas dúvidas, são muitas informações. A gente vê a nossa vida mudando, virando de cabeça para baixo, né? E de repente parece, né, que o seu mundo agora só gira em torno de tratamento, de ir para a clínica, terapias. Algumas famílias até precisam parar de trabalhar, enfim, mexe muito com todo mundo. Mas a gente queria deixar muito claro que a gente entende, né, essa dor de vocês, mas vocês vão colher frutos, com certeza, né, seguindo as orientações, seguindo o que é recomendado, vocês vão colher frutos disso e tudo vai valer a pena. E aí a gente chega então no nosso quinto e último passo, que conversa inclusive com isso que a Amanda trouxe agora, né? Que é buscar ajuda para você também, né? Então, muitas vezes quando a família recebe o diagnóstico, né, da criança, de algum membro ali da família, todos os olhares acabam se voltando para isso. E sim, tem que se voltar, mas não exclusivamente para isso, né? Então aqui a gente entende que olhar para os cuidadores, então vocês olharem para vocês também é muito importante. Então fortalecer o emocional de vocês é fundamental para que vocês consigam continuar sendo suporte para essa criança, né? Como a Amanda falou, são muitas dúvidas, muitos receios, né, que passam pela cabeça. Mas e agora? Como é que vai ser a vida do meu filho? Será que vai conseguir se desenvolver? Será que vai conseguir ser independente? Será que vai conseguir casar, namorar e já vai lá pro futuro? E a será ansiedade que aguente. Será que vai sofrer preconceito, bullying na escola? E meu Deus, eu não consigo estar o tempo todo junto para proteger, né? Então, tudo isso é uma carga emocional muito grande, né, para vocês que já vão ter uma carga aí, como a gente estava falando, de rotina, né, do dia a dia, ali muito extensa de terapias e de, né, várias atividades para serem feitas, orientações para serem seguidas. Então, se vocês não estiverem ali emocionalmente, né, saudáveis, se vocês não tiverem suporte também para vocês,
E aí, nesse momento, eu tô dizendo suporte profissional mesmo, né, que seria interessante de ser buscado, vai acabar ficando realmente mais difícil, né? E além desse suporte profissional, é muito importante também acionar cada vez mais a rede de apoio, né? Sim. Então, é isso, né? Muitas vezes, para conseguir dar conta dessa rotina, de levar a criança nas terapias, de manter essa consistência, essa frequência que a gente está falando, não tem como um cuidador dar conta de tudo isso sozinho. Principalmente sem ter esse espaço, né, para também ser escutado. A gente vê isso acontecendo muito com as mães, né? De repente elas se veem ali, mães do João, Pedro, enfim, que vai para terapia, que às vezes deixou o trabalho para estar ali com a criança e acaba esquecendo todo o resto, né? Ela enquanto filha, ela enquanto esposa, ela enquanto amiga, enquanto irmã, enfim, quais são os outros papéis, né, dela que ela ainda precisaria executar, tá? E a ideia dessa ajuda profissional, dessa terapia, é que não seja mais um peso, que não seja mais uma demanda. Então a gente precisa aprender a olhar para isso como algo que vai me ajudar, né? Que vai fazer com que eu consiga sustentar aí a base de todo o resto, tá? E claro, por conta da rotina corrida e de tudo isso, mesmo sem uma terapia, embora não descarte a importância, tá? Mas o que eu tô querendo dizer dá para vocês trazerem momentos de autocuidado com vocês, em paralelo a essa busca, né, por rede de apoio, essa busca por terapias, tá? Então, como vocês podem fazer isso? Transformando os pequenos momentos, assim como a gente faz com as crianças também, né, os momentos diários em estímulos, aproveitar os momentos diários para cuidar de vocês. Então, vou dirigir, tô indo para terapia, tô indo para o trabalho, enfim, ao invés de dirigir resolvendo um monte de coisa, que hoje em dia tá todo mundo fazendo isso, ouvindo áudio, respondendo mensagem, vai ouvindo uma música que você gosta, de uma banda preferida, algo que te acalme, né? No momento do banho, você pode acender uma vela, diminuir a luz, colocar uma essência lá no banho para tomar um banho mais aconchegante, um banho mais gostoso. Depois do banho, passar um creme cheiroso, né? Ter aquele momento assim de autocuidado. Na hora do café da manhã, do jantar, do almoço, alguma refeição aí que for conseguir fazer sozinha, ou mesmo que não consiga fazer sozinha, né? Se dedicar a arrumar uma mesa bonita, enfim, fazer pequenos agrados para você mesma ao longo do dia. É importante isso, né? Esse olhar para o que é importante para você. A Amanda trouxe alguns exemplos, né, do que vocês podem fazer, mas é importante continuar tendo esse olhar para vocês mesmos, né? E, enfim, mãe, pai, avó, tios, enfim, os cuidadores aí da criança precisam estar bem para conseguir cuidar bem da criança, né? Então, outra coisa importante também, atividade física, né? Separar um tempo da rotina ali para ter, para se dedicar a uma atividade física, que isso é muito importante para a saúde de todo mundo já está cansado de saber disso, né? Às vezes a gente vai deixando isso de lado. Um momento também ali para ter um contato maior com a natureza, né? Para olhar o céu, para parar um pouco, sabe? Respirar, sentir o vento, enfim, ter esse momento para dar uma descarregada naquilo tudo que precisa, né? Porque é muito difícil, né? E aí muitas vezes se envolve também ali, às vezes, né, a criança tem um irmão, aí começa a ter ciúme, às vezes tem ali questões, né, conjugais relacionadas ao diagnóstico, então, a mãe não aceita o diagnóstico, ou o pai não aceita o diagnóstico, enquanto o outro já aceita melhor, então não dá também pra gente ignorar tudo isso que tá acontecendo ali ao redor da criança, e focar somente naquilo que ela precisa de horas de terapia, de medicação, enfim, né? Porque ela está inserida nesse contexto. Então, é importante a gente ter atitudes que mantenham o contexto da criança saudável, para que daí a gente consiga caminhar de uma maneira mais leve e a criança continuar evoluindo e aprendendo e se desenvolvendo. Sim, e é isso, né? Somos mães, entendemos que os filhos são nossa prioridade, né? Mas você também precisa ser prioridade aí em algum momento do seu dia. Porque se a gente não tá bem,
né? Como é que a gente vai conseguir gerenciar? Eu acho que é uma gerência mesmo, né? Administrar e gerenciar tudo isso. E tomar cuidado com o nível de autocobrança, né? No meio disso tudo. E entender que não é todo dia aí que a gente consegue ser Mulher Maravilha, né? Tem dias que a gente vai conseguir ultrapassar aquilo que seria o ideal. Ou super-homem, né? Ou super-homem, exatamente. Então tem dias que a gente vai conseguir ultrapassar aí as nossas expectativas, as nossas metas, aquele dia ótimo, né? Puxa, conseguir estimular, conseguir levar na terapia, conseguir ir na academia, conseguir brincar em casa, uau, dia perfeito. E tem dias que não tô bem, não vou conseguir fazer nada, ou né, nenhum terço aí do que deveria ter feito e tá tudo bem. Então, ter esse cuidado e esse acolhimento aí com vocês, né? Seja mãe ou pai também, que inclusive o pai às vezes acaba tendo até outro tipo de sobrecarga, né? No meio disso tudo. Eu acho que um ponto importante, né, disso que a Amanda tá falando é reconhecer que você fez o seu melhor com o repertório que você tinha ali naquele momento, com o emocional que você tinha ali naquele momento, né? Então, tem dias que a gente tá bem, tem dias que não, tem dias que a rotina é mais corrida, tem dias que a rotina é mais tranquila, e a gente sabe que isso principalmente com mãe, mas com cuidadores de maneira geral, a gente acaba se culpando muito. Muitas vezes nessa da gente ficar se culpando, a gente perde ali a oportunidade de seguir daquele ponto em diante, né? Então, puxa, olha, hoje não deu e tal, mas amanhã é um novo dia. Ou até mesmo nesse dia, né? Tipo, nossa, de manhã não consegui ficar muito, não consegui fazer muito, mas eu tenho a tarde toda, eu tenho a noite. Então, né, não se prender àquilo que não deu para ser feito, e sim aprender com aquilo e partir para um novo momento, né? Porque e são nessas horas que às vezes esse olhar pra gente ajuda, né? Às vezes eu tô nessa pressão, puxa, eu não consegui fazer aquilo que o meu filho precisava. Se a gente conseguir se livrar da culpa e olhar só pra gente, quer saber? Então vou tomar um café aqui, fazer alguma coisa pra você, você vai ver que depois você vai voltar melhor, com mais energia, pra talvez até dar conta daquilo que estava difícil de continuar naquele dia. Então era isso, pessoal. A gente quis trazer aí um guia com esse passo a passo para ajudar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, na maior parte das vezes, é muito difícil, né? E a gente quis trazer uma forma de tentar deixar essa trajetória mais leve, né? Algo como meu Deus, o que eu faço agora? E vocês conseguirem enxergar uma luzinha ali no fim do túnel e qual que é o caminho que vocês precisam trilhar a partir de então. E esse guia, então, a gente trouxe de maneira resumida, né? Para vocês conseguirem ter um norte, mas a gente tem um curso que quem quiser se aprofundar, a gente traz todo esse passo a passo bem destrinchado, então tudo isso que a gente foi falando de ver se é o que está sendo recomendado, a abordagem recomendada, os profissionais são especializados, como tem que ser o tratamento, tudo isso nesse curso a gente traz de uma forma muito mais completa nesse curso, para quem tiver interesse. A gente, inclusive, traz nele um pouco das neurodivergências que existem, né? A gente cita mesmo os diagnósticos, quais são os critérios, enfim. A gente fala um pouquinho de inclusão, fala um pouquinho sobre a abordagem cientificamente comprovada que os médicos mais indicam hoje em dia, fala sobre como ajudar na prática, né? Então ele é muito legal porque ele é muito amplo, ele serve tanto para pais quanto para profissionais que trabalhem com as crianças, professores, médicos, enfim, quem precisar entender um pouco mais sobre esse mundo da neurodivergência para saber como atuar e interagir com essas crianças e como estimulá-las, certo? Vocês vão receber também um resumo desse guia com os pontos principais aí que a gente falou, com os 5 passos que trouxemos aqui para vocês, com as dicas que citamos aqui também, tá? E a gente espera ter ajudado vocês nesse processo.